Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em cada coração. Eu sou o seu irmão e amigo pastor Lucas de Oliveira e é um prazer tê-los conosco aqui em nosso canal. Para você que ainda não é inscrito, pedimos que você se inscreva neste canal, faça aí a sua inscrição no botãozinho aqui embaixo. Também deixe o seu like, compartilhe, comente, fique à vontade. Você é muito bem-vindo e nós queremos juntos pensar na palavra de Deus. Tá certo? Vem comigo, Bíblia Sagrada aberta em 1 Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 1, que diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Hoje eu quero pensar um pouquinho com vocês a respeito das inovações e modismos que têm surgido no cenário evangélico, o famoso cenário gospel. Infelizmente, já há alguns anos, algumas décadas, podemos assim dizer, as igrejas brasileiras têm sido invadidas por uma avalanche de modismos e inovações. São artifícios, são métodos humanos usados em detrimento do poder e da palavra do Senhor. Quando muito, usam ali um texto ou outro fora de seu contexto para sustentar aquilo que eles chamam de pontos de contato ou nova visão ou visão ministerial, para levarem aí os seus seguidores, os seus adeptos ao engajamento. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, neste texto que acabamos de meditar, os versículos de 1 a 5 do capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo apresenta para os irmãos da igreja de Corinto que a mensagem que Deus lhe confiou, ou o ministério apostólico de Paulo, não se baseava ou não era fundamentado em experimentos e inovações a fim de atrair seguidores. O Evangelho de Cristo, e aqui eu quero usar uma fala de um pastor, amigo meu, o Evangelho de Cristo nunca foi atrativo para os pecadores no sentido de abrir possibilidades e portas para que os pecadores sintam-se confortáveis e assim permaneçam ou continuem. Muito pelo contrário, o Evangelho de Cristo confronta o pecado, confronta o pecador e o leva ao arrependimento. Mas infelizmente não é o que alguns querem, porque não traz resultado financeiro ou não dá likes ou visualizações
quando o assunto é arrependimento. Nós temos aqui uma reflexão no canal que fala a respeito do arrependimento e eu vou deixar o link aqui para você depois acompanhar. Mas observe que esta era dos modismos, né, que estão a cada dia que passa mais tomando proporções, e as pessoas hoje são ávidas por movimentos, inovações, ineditismos teológicos, né? É preciso a gente provar e fazer o teste passando tudo pelo crivo da palavra. O apóstolo Paulo diz que quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem e sabedoria. Claro que Paulo está dizendo aqui que esta linguagem ou sabedoria não é a sabedoria segundo os homens, e sim a sabedoria segundo Deus. Paulo está dizendo, eu não estou usando uma linguagem atrativa para vocês. Eu estou apresentando Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo disse que é um escândalo, o escândalo da cruz de Cristo, porque nosso mestre, o nosso Messias, o nosso Cristo foi crucificado. E esta crucificação, a morte de cruz e a sua ressurreição, nos levou e nos leva ao arrependimento sincero e à conversão. Veja que o apóstolo Paulo diz que foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vocês. O apóstolo Paulo não está se apresentando como um popstar, como um showman, não está se apresentando como um super apóstolo, não. O apóstolo Paulo está se apresentando como o principal dos pecadores, como ele mesmo deixou em suas cartas, que foi alcançado pela graça de Cristo. Queridos, este é o poder do Evangelho. O Evangelho é poderoso em si e por si só. O Evangelho não precisa de adereços. O Evangelho não precisa de confete. Esse Evangelho gourmetizado que estão pregando e ensinando por aí não é o Evangelho de Cristo. Nós não precisamos de outro Evangelho. Nós não precisamos de um Evangelho gourmet. Nós não precisamos de um Evangelho anexado a práticas, a conteúdos ou a linguagens que façam atrair pessoas. Não. Se o Evangelho de Cristo não atrair as pessoas, nada mais atrairá. Se as pessoas não estão sendo atraídas pelo poder do Evangelho, se as pessoas não estão sendo atraídas pelo poder da palavra, então nós estamos no caminho errado. Campanhas não devem atrair as pessoas a Cristo. Eventos, shows, linguagens, seja qualquer outra que não for a linguagem do Evangelho, são inovações, são modismos. Quem vem para o Evangelho ou para a igreja por causa de modismos, sairá dela quando estiver fora de moda. Isso levará as igrejas locais, isso levará os pastores e líderes a sempre inovarem, inventarem, mudarem a roupagem, o cenário, a linguagem, porque senão cai em desuso e as pessoas deixam de frequentar ou seguir. O Evangelho de Cristo não entra em desuso ou cai em descrédito com o passar do tempo. O Evangelho de Cristo continua atraindo os pecadores, continua levando pessoas ao arrependimento. Quando este entra em contato com os corações arrependidos e quebrantados pelo poder do Espírito Santo, a manifestação da graça de Deus produz resultados. E estes resultados são frutos dignos de
arrependimento. Vamos avaliar à luz da Bíblia, à luz das Escrituras, toda e qualquer prática cristã e modelos, modismos, liturgias que estão ou que serão inseridas no culto ao Senhor. Lembrando que o culto não é para agradar você, o culto não é para agradar senhores e senhoras, nem jovens e crianças, o culto é para agradar a Deus e nós é que temos que nos posicionar conforme a palavra de Deus e não perguntar para as pessoas se elas estão gostando do culto ou não, e sim perguntar a Deus se o Senhor está se agradando com o culto que nós estamos oferecendo a Ele. Que Deus em Cristo abençoe você. Essa é a primeira parte de uma série de reflexões que faremos neste canal. Hoje nós estamos falando sobre a primeira parte, sobre o poder da palavra, a linguagem do Evangelho versus as inovações, modismos que estão surgindo por aí. Fiquemos com a santa e rica palavra do nosso Deus. Paz e graça, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o seu irmão pastor Lucas de Oliveira. Deus abençoe você, obrigado por você estar aqui neste canal e espero você no próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, que Deus te abençoe.